Boa noite, meus queridos inscritos do canal Mais Afinal do professor Renan Freitas. Antes de começar esse vídeo, eu queria então agradecer ao Renan pelo convite, pela oportunidade então de fazer um vídeo pro canal dele explicando o que é essa tal de pós-modernidade. Dizer que é uma honra então estar aqui. E, bom, vou me apresentar então. Meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu recentemente comecei um canal de filosofia no YouTube chamado Iluminismo Pós-Moderno. Então eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, quem gostar do vídeo, ou quem quiser também, quem discordar do que eu estiver falando. Eu sigo uma posição bastante nietzschiana onde a gente não valoriza apenas aqueles que concordam com a gente, mas aqueles que discordam. Então queria dizer que discordâncias são bem-vindas no meu canal e no diálogo como um todo. Então, como eu estudei, eu já tenho aí quase 20 anos de filosofia, fiz meu mestrado e meu doutorado num autor chamado Michel Foucault, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele é considerado um pós-moderno e eu concordo que seja mesmo, e eu tenho muitas concordâncias com ele. Eu me intitulo então pós-moderno, né? O canal Iluminismo Pós-Moderno, que é visto como algo contraditório, eu defendo que na verdade é o oposto, na verdade um complementa o outro. É uma tese bastante considerada esdrúxula. Mas vamos falar um pouco então o que é essa tal de pós-modernidade, pelo menos da maneira como eu vejo, né? Mas eu tento me basear aqui talvez uma das principais obras para explicar a pós-modernidade, que é a condição pós-moderna do Jean-François Lyotard, um filósofo francês que teve inclusive encomendado essa obra para explicar o que seria essa tal de pós-modernidade. E ele vai dizer que a obra trata do saber nas sociedades desenvolvidas, né? Esse saber aí que começa a surgir no século XX, começa a ter uma série de questionamentos sobre ciência, o que é ciência, a ciência que não se contenta em enunciar regularidades úteis, mas ela busca certa legitimidade em algum discurso que a gente pode chamar de filosófico. Então, para resumir, porque eu quero ser um pouco sucinto aqui, óbvio que tem muita coisa para falar, daria para ficar horas falando sobre o tema. Resumidamente, incredulidade em relação às metanarrativas. Ou metarrelatos também, metadiscursos, existem várias maneiras de falar, mas incredulidade em relação às metanarrativas. Então o pós-moderno ele se define como um cético em algum grau. Cético em relação a algo, não é em relação à verdade ou à razão ou à ciência, mas a verdade, a razão e a ciência quando elas se colocam na postura de metanarrativas. Isso precisa ficar claro, porque senão lá pra frente o pós-moderno vai ser chamado de relativista, de irracionalista. Isso é tudo mentira, isso é tudo equívoco de quem não entendeu o que significa essa tal de incredulidade em relação às metanarrativas. Vamos fazer uma citação de Lyotard aqui. Quando este metadiscurso recorre explicitamente a algum grande relato, como a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, decide se chamar moderna a ciência que a isto se refere para se legitimar. Nessa passagem, um parágrafozinho pequeno, o Lyotard está falando de muita coisa. Ele está falando de Hegel, né, quando ele fala da dialética do espírito, ele está falando de Kant quando ele fala da emancipação do sujeito racional, ele está falando de Marx quando ele fala da emancipação do sujeito trabalhador, ele está falando de Adam Smith quando ele fala do desenvolvimento da riqueza. Ele vai dizer que isso tudo são legitimações de uma ciência que se pressupõe moderna. São metarrelatos, né? O espírito absoluto de Hegel não é a ciência que se forma a partir disso, ou então a disciplina que tem pretensão científica, ela não se contenta em falar sobre as relações de poder, ela não se contenta em falar sobre o conhecimento aqui da Terra. Ela está falando de um espírito absoluto que ele é meta, ele é transcendente, ele é absoluto, ele é universal. A mesma coisa Kant, né? Existe uma razão, e não é só razão, é uma razão universal que está dentro de todo mundo, e todo mundo poderia acessar e ela seria igual para todo mundo. A própria obra Crítica da Razão Pura, né? A razão tem a capacidade de criticar a própria razão. Quando Kant escreve essa obra, ele quer transformar a metafísica numa ciência rigorosa. Marx, existe uma classe que é o proletariado, são os trabalhadores. Essa classe tem o poder de emancipar a humanidade. Precisa ser instaurada uma ditadura, e quando essa ditadura for instaurada, os seres humanos vão atingir a sua essência, que é esse trabalho autônomo que eles vão poder estar acessando.
E a partir disso cria-se a sociedade comunista que não precisa mais de Estado, porque todo mundo já coopera naturalmente. Entendo que existe sempre um ideal de essência nisso, né? O próprio desenvolvimento da riqueza, a ideia de uma mão invisível do mercado, certo? Olha como tem uma pretensão metafísica por trás em todas essas filosofias que legitimam esse conhecimento que a gente está falando. O pós-moderno, ele é de certa forma cético em relação a isso, um incrédulo então. Para entender o que são essas metanarrativas, esses metanarrelatos, pense que todas as religiões, todas as filosofias que buscam o universal, o absoluto, o transcendente, todas as ideologias políticas rígidas, né? Então, o capitalismo de livre mercado, que é o livre mercado que dita a verdade, a verdade e a justiça das relações humanas, ou o socialismo, que também dita a verdade e a justiça das relações humanas. Isso tudo são metarrelatos. O pós-moderno ele é incrédulo em relação a isso. Óbvio que quando a gente abdica desses meta-relatos, a gente fica com certa angústia, sabe? O que tem depois disso, né? O Lyotard termina, após os meta-relatos, onde se poderá encontrar legitimidade? Então a legitimidade fica complicada quando a gente abdica desses meta-relatos. O pós-moderno é a pessoa que veste a camisa de que, ok, mas eu não vou acreditar em coisas que não tem nenhuma comprovação, em contos de fada, só em nome de legitimidade, né? Então que a gente aceite que um modelo ou outro deve ser seguido porque é o melhor que a gente tem. O melhor que a gente tem deveria ser suficiente. A ciência ela é boa porque ela resolve uma série de problemas, ela é boa porque quando a gente aplica ela funciona, ela não precisa ser transcendente, ela não precisa representar uma verdade como ela é em si mesma. O próprio ideia de como ela é em si mesma, falando de ciência, falando de razão, já é complicado. O pós-moderno ele pensa na ciência a partir de, sei lá, Thomas Kuhn, por exemplo, ou Karl Popper, né? A partir de paradigmas, a partir de eu não posso provar que essa ciência representa a verdade como ela é em si mesma, mas eu posso provar quando está errada. Então uma teoria científica que não foi refutada e funciona há décadas ou séculos, ela é bastante importante pra gente. Ela não perde essa importância só porque ela não é transcendente. Então, resumidamente, o pós-moderno ele vê a filosofia, ele vê a humanidade, ele vê a cultura, ele vê a política, ele vê a ética, a justiça como um processo infinito. Não existe um término para o inquérito, não existe um término, um momento onde a gente vai parar de fazer essas perguntas, de buscar por justiça, de falar de política, de tentar melhorar a política aqui e ali, porque a gente atingiu uma verdade. Essa verdade não vai ser atingida. É sempre dentro das relações de poder e saber que a gente vai progredindo. E esse progresso nunca chega num término, num fim. Então o Renan falou que vocês tinham interesse nessa questão das pautas identitárias. Realmente está bastante associada com a pós-modernidade, realmente em vários contextos é bastante pós-moderno, mas tem que tomar certo cuidado, né? A ideia de pautas identitárias ela tem uma premissa que eu considero muito sólida. A ideia de que esse ideal de razão universal, uma legitimidade fundada na natureza das coisas, trouxe uma série de problemas, trouxe inclusive uma série de atrocidades. Vou citar alguns dados aqui, né? Então, as mulheres passaram a votar primeira vez na Nova Zelândia em 1893. No Brasil foi em 1932 e nos Estados Unidos em 1920. Os negros foram escravizados nos Estados Unidos de 1619 a 1863. Quando acabou a escravidão, ainda vieram as leis de Jim Crow, a segregação racial, a doutrina dos separados mais iguais, a Ku Klux Klan. A homossexualidade atualmente é criminalizada em 70 países. Até 1962, a sodomia era punida com pena de morte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só legalizaram completamente a homossexualidade em 2003, em todos os estados. Uma conquista gradativa, claro, foram afrouxando as leis que puniam, etc. Mas 2003 que oficialmente não tem mais nenhum estado que pode criminalizar a homossexualidade em nenhum sentido. Isso está muito próximo. A Organização Mundial de Saúde só deixou de considerar a homossexualidade doença em 1990. Daí o pós-moderno vai perguntar onde é que estava a razão, essa razão iluminista, essa razão que iria emancipar a humanidade, que já tinha tantos intelectuais fazendo seu louvor. Onde é que estava essa razão quando todas essas atrocidades, citei poucas inclusive, tá? Muito poucas para resumir. Onde é que estava essa razão? Onde é que estava essa ciência? Essa ciência que fazia lobotomia, que considerava a homossexualidade doença. Então a ideia de que quando o pós-moderno é crítico da ciência e da razão, os modernos vão dizer, olha aí, é um anticientífico, é um irracionalista. Mas na verdade a gente vê a pós-modernidade, a crítica como algo bom. Nietzsche vai dizer, as convicções são maiores inimigas da verdade do que a mentira.
Então é preciso acabar com essas convicções. As convicções, elas atrapalham a razão, elas atrapalham a ciência. O papel do cético, o papel do incrédulo, a crítica permanente da ciência e da razão é uma coisa muito importante que melhora a razão, melhora a ciência. Por isso que eu coloco o nome do meu canal de Iluminismo Pós-Moderno, porque os ideais iluministas, razão, ciência, etc., eles estão mais valorizados quando a gente assume uma postura pós-moderna, assume uma postura cética, incrédula, tá sempre tentando melhorar e nunca vai considerar, agora chegamos no final, agora a gente já achou a ciência correta, a gente já sabe exatamente o que é razão e não precisamos mais discutir. Não, a gente vai precisar sempre discutir. Richard Roth vai falar, a pós-modernidade pressupõe sempre diálogos livres e abertos. Ela pressupõe que o inquérito, que as perguntas filosóficas não têm fim. Sempre, a gente sempre vai estar perguntando, a gente sempre vai estar buscando por justiça. Quando a gente atinge o ideal de justiça, existe uma justiça ainda mais interessante ainda para ser atingida. Então entendam, os identitaristas, eles se comportam como pós-modernos quando eles fazem o que Foucault chama de insurreição dos saberes sujeitados. A própria razão, a própria ciência deixou um monte de saberes lá no fundo que foram oprimidos, etc. Né? Então o Foucault vai escrever a história da loucura, que vai falar dos loucos, vai questionar não só a loucura a partir do ponto de vista da razão, mas a razão do ponto de vista da loucura. Ele vai escrever Vigiar e Punir, ele vai pegar o saber, o que significa essas prisões, esse encarceramento. Então existem inúmeros saberes sujeitados que precisam vir à tona, o feminismo, as questões raciais, as questões de homossexuais, né? Então as pautas gays, tudo isso, na medida em que dá voz a essas vozes que foram silenciadas, tudo isso é pós-moderno. Existe um risco? É óbvio que existe um risco. Existe um risco desses identitários se comportarem como modernos, deles acharem que eles atingiram uma verdade tão grande que eles se permitem eles mesmos silenciarem outros grupos. Isso é problemático, mas veja bem, são identitários que já não estão mais se comportando como pós-modernos, eles estão se comportando como modernos quando eles acham que as suas verdades são tão absolutas a ponto deles, né, do oprimido começar a flertar com a ideia de que ele pode ocupar o papel do opressor. Isso é bastante problemático mesmo. Então se você pegar, por exemplo, um conceito como mansplaining, né, o homem que explica tudo às mulheres, isso existe mesmo, né? Pô, a gente vive numa sociedade que até século passado as mulheres não podiam votar direito, trabalhar foi uma conquista, tudo, qualquer liberdadezinha delas foi uma conquista. Então tem muito homem que menospreza as mulheres intelectualmente, a gente tem uma história inegável disso. Então o mansplaining existe, certo? Existem exagero dos identitaristas quando vão falar de mansplaining? Claro, gente, eu sou professor de filosofia, eu já fui umas 2, 3 vezes chamado de machista porque eu estava tentando explicar um conceito filosófico que uma mulher tinha usado de maneira equivocada e falaram, você não tem o direito de explicar isso para uma mulher, isso é mansplaining, sabe? Mas foi 2 ou 3 vezes, sabe? Ninguém jogou um coquetel molotov na minha casa por causa disso. Então também tem que ver como é que é esse ego ferido, né? Eu expliquei inúmeras vezes filosofia para mulheres, tem um monte de pessoas feministas, eu me considero feminista e cansei de discutir, e 2 ou 3 vezes em vários anos não é tanto assim, né? Vamos ser sinceros. Eu gosto de trazer o Bertrand Russell quando ele fala que os defeitos daquilo que é novo, daquilo que está tentando trazer mudança, são mais vistos do que os defeitos daquilo que é antigo, daquilo que já é status quo. Então muito do que a gente pensa que é, meu Deus do céu, que grande exagero, às vezes realmente é exagero, mas em que régua que a gente está medindo, né? Então vamos pensar assim, os Estados Unidos gasta aproximadamente 51 bilhões de dólares numa guerra às drogas, numa guerra ineficiente, numa guerra que gera mais morte do que salva alguém, se é que salva alguém, e a gente não chama eles de politicamente correto, não se apavora com esses 51 bilhões. Daí alguém faz um textão no Facebook meio exagerado e, meu Deus, esses malditos pós-modernos identitaristas, né? Tem que ver que em régua que a gente tá medindo isso também, tá? A ideia de que os identitaristas vão cometer uma série de excessos é óbvio, porque todo ser humano vai fazer isso. Nós somos humanos demasiado humanos, como diria Nietzsche. Então não tem como existir qualquer ideologia, qualquer grupo lutando por qualquer ideal que não vai cometer algum excesso. Quão grande esse excesso, a gente precisa olhar com mais calma. Será que a gente que não está sobreenfatizando os exageros porque estão tentando mudar um pouco os nossos valores? E será que a gente não passa certo pano por uma série de exagero das relações de poder que já existem? Outro conceito bastante relacionado aos identitaristas, né, local de fala. Inúmeras falas, inúmeras vozes foram silenciadas.
Sempre que o conceito de local de fala visa aumentar a voz, aumentar os canais de comunicação desses grupos que foram tão oprimidos durante tantos séculos, é um conceito muito interessante, muito válido. É óbvio que se o objetivo desse local de fala, como acontece algumas vezes, é usado para silenciar outras vozes, né? Silenciar o macho branco hétero opressor, porque ele não tem mais vez, como se existisse uma essência nesse macho branco que tornasse ele opressor e não uma série de relações de poder, uma série de dispositivos, como Foucault vai dizer, que fizessem com que ele ocupasse essa posição de privilégio. Então o pós-moderno não acredita nessas essências, nem na essência do oprimido, que é oprimido porque supostamente seria inferior, ou do opressor, que é opressor porque supostamente tem algo de mal dentro de si. É nas relações de poder, é na análise das relações de poder, Foucault vai chamar de genealogia, isso, que a gente consegue entender como é que se dá essas opressões e esses oprimidos, essa relação desses oprimidos e opressores, etc. Importante dizer então que o pós-moderno ele não acredita num tribunal filosófico último, numa instância última que vai bater esse martelo, que vai dizer, ó, as coisas são assim, é esse grupo que oprime, tem que fazer isso, tem que instaurar tal ditadura, tem que instaurar tal sistema. Não, é sempre uma luta constante. Por isso que o pós-moderno sempre é desconfiado de todas as ideologias políticas, embora ele saiba que a gente precisa em algum momento eleger alguma coisa, né? Lidar com o que tem, não tem como reformular a partir do zero a política, a sociedade, a cultura. A gente precisa estar inserido nessa cultura e buscando melhorá-la. Sabe, não existe uma utopia lá no fim que vai resolver. O livre mercado ou a ditadura do proletariado não vai dar redenção à humanidade. A humanidade é um projeto em aberto, a humanidade ela está em disputa nas relações de poder cotidiana, nas micro-relações que são o sustentáculo das macro-relações. Toda relação hegemônica de poder se sustenta em inúmeras micro-relações de poder. Então surge uma problematização das práticas cotidianas. Então, por exemplo, algo que pessoalmente eu acho bastante problemático, essa ideia de política do cancelamento, né? Que é associada aos pós-modernos. Eu acho nada pós-moderno, a ideia de política do cancelamento, né? A pessoa disse uma besteirinha e daí de repente a galera começa a tratar como se fosse um monstro e cancelar a pessoa e xingar, sabe? E isso é não pós-moderno, porque você tem que estar muito convencido da sua verdade, muito convencido que existe um lado certo e você representa esse lado certo. Isso é anti-pós-moderno. Então a política do cancelamento eu acho bastante problemática, eu me coloco contra, não acho que a gente deve sair cancelando as pessoas. A gente precisa de muita educação, de muita democracia, precisa estar sempre melhorando a razão, sempre melhorando a ciência, sempre melhorando o diálogo livre e aberto, sempre inserido nas relações de poder para que elas se tornem melhores, e os seres humanos têm que ter outra chance mesmo, quando depois de falarem besteira. Quem nunca falou besteira, né? Então eu me imagino sendo adolescente nessa sociedade onde tudo é filmado, etc. Eu fico, meu Deus, a quantidade de besteira que eu falei, quantas vezes eu não ia ter sido cancelado se fosse o caso, né? Então sim, existe uma série de problemas aí, mas ainda acho que essa postura pós-moderna é mais realista, é melhor para lidar com a humanidade, é melhor para lidar com a democracia, valoriza mais a educação, a razão e a ciência. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser então, convido para se inscrever no meu canal. Lá eu dou aulas de Foucault, eu dou aulas de filosofia geral, faço reflexões filosóficas, faço alguns reviews e vou começar a comentar algumas grandes citações da história da filosofia. Então bastante coisa vindo por aí, espero que vocês tenham gostado. Então termino mandando um abraço pro Renan e para vocês.